Amado irmão, amada irmã da nossa Diocese de Tuiutaba, em atenção à Palavra de Deus, vamos ouvir o texto proposto para a liturgia deste terceiro domingo da Páscoa. É o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e pôs a caminho com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: "O que andais conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "És tu o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel, mas com tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos deixaram espantados. Elas tinham ido de madrugada ao túmulo e, como não encontraram o corpo dele, voltaram dizendo que tinham visto anjos, os quais afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram a situação como as mulheres tinham dito, a ele, porém, ninguém viu." Então ele lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que se referia a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde se encaminhavam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: "Fica conosco, pois já é tarde e o dia está declinando." Ele entrou para ficar com eles. Depois que se pôs à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. E diziam um ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras?" Querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus oferecida a nós neste terceiro domingo da Páscoa é um convite a crescermos na experiência de quem fica com Jesus. Os discípulos caminham para Emaús fugindo de Jerusalém. Tinham medo de que acontecesse com eles aquilo que havia acontecido com o Mestre. O medo os paralisa na missão. Mas eles se põem a caminho. Jesus, que nunca perde nenhum dos seus discípulos de vista e os tem sempre em seu coração, vai ao lado deles, respeita o caminho feito pelos discípulos e aos poucos vai revelando a eles o seu amor, a experiência plena da ressurreição. Quando se aproximam de Emaús, Jesus os convida a oferecerem o pão. Eles convidam o Mestre a ficar com eles e ali Jesus revela que o ressuscitado havia vencido a morte. Na fração do pão, Jesus revela a ressurreição. Ele venceu a morte e oferece alimento para aqueles discípulos que tinham o coração ardendo de amor enquanto ouviam as Escrituras. Meu irmão, minha irmã, no caminho de Emaús, cada um de nós é convidado a se colocar ao lado do Mestre e a percorrer esse caminho para que possamos permanecer com Ele, ficar com Ele, suplicando a Jesus: "Senhor, fica conosco", como os discípulos de Emaús o fizeram. Que nós possamos viver esse domingo da Páscoa com intensidade e alegria, permanecendo na presença do Mestre e insistindo com Jesus para que Ele fique conosco.
que em atenção à palavra de Deus, o nosso coração também arda de amor. Um bom domingo. Fique com Deus.